Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos essa oportunidade. Eu, como mulher, tive a preferência, eu vou falar primeiro, depois é os homens, né? Ele foi bastante, foi assim, bem delicado, tá? Eu disse, olha, eu falo, depois você fala. Foi bem assim, né, Ricardo? Você foi bem democrática também, né? Delicado. A minha chefe. Então, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui. Eu digo sempre, Caritas, para mim, é uma casa de coração, né? A gente trabalha numa outra casa espírita, mas somos todos unidos por um único objetivo, que é o aprendizado dessa maravilhosa doutrina que Kardec nos trouxe, e encontrei no Caritas amigos que acho que vamos trazendo de muitas eras, né? Porque me afinizei bastante e me sinto bem confortável e tranquila estar com vocês. E, como disse aí o Luiz, né? Esse mês foi nos convidado porque eu achei maravilhoso o Caritas ter pensado na criança, é um dia, né? Um mês que se comemora o Dia das Crianças e está trabalhando isso. Veio aí a Martinha, a Gi, né? A Gislene, a Érica e depois os jovens. Agora a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso e vai fechar com chave de ouro, que é o Moacir, né? O nosso amigo da arte aí que colabora conosco bastante. A Érica trouxe, não na semana passada, na outra, para a gente a grande dama da educação no Brasil, que foi a Anália Franco. E hoje eu quero fazer uma homenagem a uma outra grande criatura que, encarnada, apesar de todas as vicissitudes da vida, era bondade e ternura. Isso é o marido dela quem relata. E que ama as crianças. Quando encarnada, não teve filhos naturais, mas ela tinha uma criança que, com ela ficava, o marido dizia, é uma criança, é um filho imaginário. Mas era o amor que ela tinha pelas crianças. E a bondade dela continua do lado de lá. Ela continua a trabalhar, a ajudar as crianças. É a informação que a gente tem, é a nossa irmã Blandina, né? Lá do entre a terra e o céu, que continua a cuidar das crianças. E eu quero trazer para vocês, vou compartilhar, que assim vocês lêem junto, que uma mensagem que ela nos traz. Se ela estivesse aqui, no dia de ontem, ela completaria 98 anos, o que seria possível, porque a gente tem criaturas aqui vivendo no nosso planeta com mais de 100, né? Mas as vicissitudes da vida levaram ela embora com 24 anos nesta encarnação, mas continua nos trazendo grandes mensagens. Tenho certeza que todos sabem de quem eu estou falando, né? Da nossa querida Meimei. Então, eu vou compartilhar a mensagem da criança, porque ela tem tudo a ver com o nosso trabalho e a nossa responsabilidade. Eu estou disponível para compartilhar? Acho que sim, né? Só para que vocês leem comigo. É a mensagem da criança. Dizes que sou o futuro. Não me desampare no presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandone às trevas. Não espero somente teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho. Suplico-te, amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu caminho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho, a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra.
ajude-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Essa mensagem da nossa querida Meimei está no livro Antologia da Criança. Agora, como é que eu faço para parar de compartilhar? Já fiz, já voltei, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que essa mensagem reflete bastante a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. E como eu gosto muito dessa criatura pelas mensagens, eu disse para o Ricardo, eu fico falando com ela e pedindo que, quando eu chegar do lado de lá, ela me aceite para continuar o trabalho. Bem modesta, né? Bem humilde eu sou, né? Querendo chegar já trabalhando com a Meimei. Mas a gente tem que ter objetivos na vida, né? E esperança, quem sabe, podemos. Essa foi a mensagem de gratidão a esse espírito que luta e trabalha pelas crianças também. Agora a gente vai contar um pouquinho do nosso departamento. O Luiz já introduziu, realmente a USE Distrital Lapa já tem há bastante tempo, o departamento estava inativo. O Adriano, que é o presidente atual, a gente trabalha junto no Grupo Espírita Batuíra, convidou para que a gente retomasse esse trabalho junto do departamento, né, junto às casas, no envolvimento com as crianças. É um desafio, mas por conta de sempre participar de atividades com criança, aceitei o desafio, mas sozinho, né? Quer dizer, não somos nada. Eu trouxe comigo a Terezinha e, naquele primeiro momento, a Flávia, que acabou se afastando por conta de profissional, trabalhos e tudo mais. E aí, o que a gente fez? Agregou novos companheiros, porque juntos alcançaremos os propósitos, né? Sozinho não somos nada. Isso é Bezerra quem nos diz. E aí, a gente convidou a Gislaine. Ela foi de bom grado, viu, Luiz? Não foi imposição, não. Ela aceitou o convite. Veio o Ricardo trabalhar conosco, a Márcia e a Kelly. Então, hoje a equipe está um pouquinho, né, bem mais estruturada e estamos aí com alguns objetivos, tentando buscar, né, as realizações. O nosso objetivo, primeiro, é conhecer as casas, as suas atividades, buscando a união para compartilhar o trabalho. A gente sabe, na nossa distrital, tem casas com evangelizações bem estruturadas, departamentos bem organizados, então a gente está começando a conhecer, né? Já visitamos várias casas, conhecendo o trabalho e tentando compartilhar esse trabalho importante de evangelização. Também o nosso objetivo, né, o nosso desejo é de ajudar as casas que ainda não têm esse departamento tão importante, que elas possam pensar no assunto e trazer. A gente sabe da dificuldade das casas, principalmente as menores, do elemento, né, material e do elemento humano para esse departamento. Mas é muito importante ter um espaço onde as crianças possam também estar presente e ouvir, né, as palavras do Evangelho. O nosso departamento, no ano passado, nós estamos projetando, né, o nosso projeto é ter 2 reuniões anuais, grandes. No primeiro semestre, a gente vai fazer uma reunião, um encontro, aliás, são 2 encontros, né? No primeiro semestre, seria um encontro onde a gente vai capacitar, atualizar, né, ou aperfeiçoar, e esse encontro é direcionado aos evangelizadores. No segundo semestre, o nosso objetivo, a nossa intenção, é fazer um encontro com todos, os evangelizadores, evangelizandos e a família, que é importante ter a presença de todos para ver o trabalho. O ano passado, nós conseguimos a realização
desses dois eventos. No primeiro, nós tivemos para a capacitação ou atualização a Martinha, isso foi o ano passado. Ela esteve conosco, trazendo ali algumas técnicas, e no segundo semestre nós tivemos o nosso primeiro Semeando Amor e Luz na Arte com Jesus, que foi gratificante a todos nós. Conseguimos reunir as casas, trazendo suas crianças, e contamos nesse evento com a participação do nosso querido Moacir, que, né, para nós a arte, ou para todo mundo, a arte, principalmente a música, ela acalma, ela eleva e ela facilita a integração, e foi isso que nós percebemos nesse encontro. Este ano, a gente caminhou um pouquinho, tivemos em fevereiro outro encontro de capacitação, atualização, não foi capacitação, mas foi atualização, né, e aperfeiçoamento. O Moacir esteve conosco, falando da importância da arte na evangelização, foi muito bom, e a USE estadual, nos trazendo aí toda a parte técnica, né, de como a gente atuar nessa área. Foi muito importante, mas aí veio a pandemia. O que nós fizemos? Tivemos que recuar um pouquinho, nos adequar a esse momento, nos adequar às casas que também com as suas dificuldades, não vamos ter quanto tempo, até que conseguiram estruturar para continuar o trabalho com as crianças, que não está sendo fácil, depoimento de todo mundo. Então, nós estamos devagar também nos adaptando a essa nova forma, pensando e vendo o que é que vai ser possível fazer, né? O Ricardo e a Márcia estão trabalhando na estadual, que também está se readequando às novas tecnologias, novas formas de trabalho, e está agregando, trazendo para nós tudo que lá na estadual está se desenvolvendo, né, para que a gente possa continuar o trabalho. É muito aprendizado, muitos desafios para a continuidade desse trabalho de fundamental importância, que é a evangelização espírita na infância, né? E por que a gente entende que isso é tão importante? Nos baseamos para pensar nisso, ou para sentir que há importância, lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância. Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Sabemos que a nossa caminhada é milenar, né? Até chegarmos à perfeição que devemos aspirar, desejar, e cujo modelo é Jesus. Para a gente caminhar até lá, temos, né, que passar por muitas encarnações, não conseguimos em uma só. E como disse os espíritos, é na fase da infância que o terreno é mais fértil para a plantação, semeadura dos princípios que, aqui eu digo, que nós escolhemos para a nossa caminhada. E com a bênção do esquecimento, chegamos, nós, nossos filhos, nossas crianças, todos espíritos em evolução, ávidos para os novos aprendizados. Mente aberta para receber uma nova bagagem. E levar o espiritismo no solo dos corações infantis, de forma que as crianças compreendam, sintam e vivam a doutrina em sua mais profunda expressão, é obedecer o convite de Jesus que nos adverte: deixar vir a mim as crianças, os pequeninos. Nós encontramos na base da doutrina, em todos os livros da codificação e também em todos os estudiosos do tema, informações quanto à função providencial da infância na jornada do espírito,
e o papel fundamental da educação para o desenvolvimento dos caracteres, das potencialidades. E se esse desenvolvimento for dentro da moral trazida por Jesus, teremos o que queremos: um mundo melhor, uma sociedade mais humana, mais igualitária. Leon Denis nos diz: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de importância capital. Está lá no livro, Depois da Morte, no capítulo 54, que é a educação. Leon Denis, fantástico como sempre, né? E se a gente observar, no desenvolvimento da intelectualidade, a lei civil obriga os pais a levarem seus filhos às escolas. As casas espíritas não obrigam ninguém. Mas, com certeza, a evangelização infantil colabora no desenvolvimento moral do ser, pelo estímulo ao sentimento de religiosidade e a assimilação dos princípios da doutrina, proporcionando uma amplitude espiritual, aproximando do evangelho e abrindo caminho para a evolução. É isso que a doutrina nos proporciona. Ela abre o caminho e nos facilita a nossa evolução. Muitos pais não entendem como necessário levar seus filhos. Diz assim: vamos deixar para depois, em respeito ao livre-arbítrio, eles vão escolher a religião quando tiverem idade para a decisão. Para decidir, é preciso conhecer, para tomar uma decisão consciente. E talvez esse pensamento ocorra porque os nossos filhos, né, as nossas crianças, quando grandes, mesmo participando da evangelização espírita, optem por outra filosofia, outra religião, quando adultos. Eu penso que não importa, e sou prova viva disso. Levei os meus filhos à evangelização, tem a sementinha plantada, mas cada um segue seu caminho. São homens de bem, que eu tenho certeza que cumprem, mas não estão ali dentro do espiritismo. Mas isso eu acho que não deve nos abater. Essa escolha que eles fizeram é consciente. E nós cumprimos o nosso papel de pais, colaboradores com o Criador. Nós orientamos. E cada um faz a escolha, mas ali ele já tem a consciência do que escolher. Também, muitas vezes, a gente percebe que os evangelizadores ficam tristes com a sensação de que o resultado não acontece. Eu planto a semente, né, mas ela não brota. Também não é verdade. Temos aqui a prova disso. Na semana passada, quando os meninos vieram, quando o Davi disse da importância de como está fortalecendo ele, esse contato, esse convívio com a doutrina, porque é importante a gente conhecer até para nos melhorar. A doutrina é isso, é um fortalecimento. Então, nunca desanimar achando que não temos o resultado. O resultado sempre tem. Eu também quero contar aqui, fazer um depoimento da minha relação com a evangelização, essa sensação. Eu nasci numa família espírita, tive esse privilégio, e os meus pais levavam a gente desde pequeno para a evangelização. Era uma cidadezinha pequena, acho que até o Luiz falou, lá na semana passada, era difícil para a gente, numa cidade pequena, onde é claro que o catolicismo predominava, você participar ali da escola, ela é espírita, então mexe o copo, então todas essas coisas a gente enfrentou. Mas a importância para mim de participar desde pequena da doutrina, eu tenho certeza que me fortaleceu, modificou muito tudo aquilo que eu trazia de bagagem comigo. Hoje eu sinto e sei da importância que tive. E desde pequena a gente participava. Lá no centro nós não tínhamos um departamento de infância estruturado. Nós tínhamos uma salinha
aonde os pais vinham para a palestra e ficávamos com as crianças. É isso que eu digo, não importa, o importante é ter um espaço e colocar nesse lugar pessoas que tenham a vontade de ensinar. Desde pequena ali participava e com meus 14, 15 anos não tinha quem ficasse com as crianças, a gente ficou com as crianças. E lá trabalhava levando o que a gente já tinha, o que foi desenvolvido e a bagagem que a gente conquistou. E a minha felicidade foi, depois de já morando em São Paulo, casada, depois de tanto tempo, encontrar alguém que naquela salinha a gente conversava, dizer, não imagina o quanto foi importante nossas conversas naquela salinha para as decisões na vida, quando fui obrigada a tomá-las. Então, isso nos fortalece e nos alimenta para aceitar desafios diante dos projetos de educação infantil. E também outra experiência comigo na Brasilândia. De muito tempo trabalhamos com crianças lá naquela região e em uma manhã de domingo, num trabalho doutrinário, onde tem um momento de comunicação, recebemos a comunicação de um espírito que desencarnou jovem. Disse, não imaginam o quanto nos foi útil o conhecimento que tivemos ali. Eu não respeitava, mas no momento em que me enxerguei, entendi tudo o que vocês ensinavam. Então, o que eu quero dizer, a importância realmente de nós passarmos, de fazer o trabalho com amor, as casas precisam pensar um pouquinho mais, de abrir o espaço. Tem casas que dizem assim, mas nossa casa só tem adulto, não tem criança. Se abrirmos os espaços, se prepararmos alguém que possa estar com essas crianças, tenho certeza que essas crianças aparecem. Os pais, os avós, os tios terão crianças para levar. Às vezes, muitos pais nem vão ao centro ouvir uma palestra porque não tem onde deixar a criança. Então, se começarmos, é só na palestra que dá para fazer? O importante é fazer. O importante é levar o evangelho, os princípios dessa doutrina tão fortalecedora às nossas crianças. Não podemos nos eximir desse compromisso, dessa bagagem que a doutrina nos dá, desse fortalecimento. Então, é isso que a gente pretende, até compartilhando com as outras casas, ver a disponibilidade de todos abrirem um espaço para receber as nossas crianças. Nossas crianças é um solo fértil para todos esses ensinamentos. E, claro, precisamos preparar, então, as pessoas para ficarem com as crianças, sim, mas a gente sempre vai encontrar espíritos devotados, abnegados para essa tarefa. Eu acho que para a gente também, essas meninas maravilhosas, Gislaine e Érica, estão aqui para dizer, o Caritas tem esse trabalho, está cada vez mais sendo fortalecido esse relacionamento, abrindo espaço, e os frutos estão vindo. Isso é que é importante. Era essa a mensagem que eu queria mostrar para vocês, da importância de termos um local que a gente possa conversar com as nossas crianças, sem o receio de falar para elas de reencarnação, de perispírito. São solo fértil para receber. São espíritos os nossos filhos, em caminho de evolução. E para terminar a minha parte, senão eu não dou tempo para o meu amigo falar um pouco, a gente se embala e fica muito tempo, eu queria terminar com uma frase de Bezerra de Menezes, que ele trouxe para a gente, numa mensagem que chama A Criança e Futuro. Ele diz assim, criança que se evangeliza, adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Toda a aplicação de amor no campo da educação evangélica, visando a alma em trânsito pela infância corporal, é valiosa semeadura de luz que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Essa mensagem foi psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 18 de janeiro de 1978,
no Centro Espírita Caminho de Redenção em Salvador e publicada na Revista Reformador pela FEB em junho de 1978. Veja o nosso Bezerra de Menezes, que nunca nos deixa só, também nos afirmando desta importância. Eu agradeço e agora eu passo a palavra para o meu companheiro, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado, Célia. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui, onde eu já estou fazendo boas amigas, bons amigos de trabalho. E, de fato, eu recentemente acabei entrando mais no movimento de unificação, tenho, como muitos colegas, experiência de bastante tempo no trabalho de evangelização na Casa de Itajubá, mas recentemente acabei entrando nesse rico movimento, que é o movimento de unificação. E confesso que descortinei um outro universo que está me mexendo com todos os meus valores, e a primeira conclusão que eu tenho chegado é que realmente sozinhos nós não fazemos grande coisa. Nós precisamos estar juntos para podermos produzir mais, para podermos nos enriquecer. E parece que a pandemia, com o seu isolamento, trouxe para a gente um amadurecimento disso, porque ela veio nos mostrar que as paredes são ilusórias. Né? Nós estamos aqui, cada um na sua casa, cada um no seu espaço físico, e estamos juntos, independente das nossas paredes. Então, isso mostra que a gente tem que realmente se unir para que produzir um trabalho com o objetivo de qualidade, com o objetivo que a doutrina e o Evangelho nos ensinam. Mas o Livro dos Espíritos, na pergunta 208, diz para a gente que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, que isso é uma tarefa para eles. Claro que hoje, se a resposta viesse hoje, adaptando as condições que nós vivemos, certamente os pais aqui estariam representando as pessoas que estão desempenhando a função paterna, não necessariamente só os pais biológicos. E na pergunta 383, que a Célia já mencionou, os espíritos dizem que a educação do espírito que se encarna é tarefa daqueles que estão encarregados da sua educação. E quem são aqueles que estão encarregados da sua educação? Essa pergunta amplia um pouco o universo de pessoas que vão estar atuando para a educação do espírito encarnado. A primeira coisa que nós precisamos, e isso é difícil, mas precisamos, como se diz, cair a ficha na nossa mente, é a gente reconhecer que o espírito que chega na nossa mão, quer sejamos pais, quer sejamos professores, médicos, aqueles que de alguma maneira interferem numa criança, aquele espírito é filho de Deus, não é? É um filho de Deus que foi depositado, emprestado para a nossa mão, para que a gente possa fazer o melhor com ele. É um tesouro. Quem de nós tem a coragem de emprestar o seu filho para uma outra pessoa durante 80, 90, 100 anos? Quem de nós? O que tem que ter, que característica tem que ter, que qualidade tem que ter essa pessoa para que nós confiemos o nosso filho durante tanto tempo às mãos dessa pessoa? Mas Deus confiou os seus filhos, porque os corpos a gente até providencia, mas o espírito vem lá do Pai. E quem são os encarregados da educação? O Pai nos cede o seu filho para que nós possamos colaborar com o progresso dele. A educação é o meio pelo qual ajudamos o progresso daquele espírito. E quando o espírito está encarnado,
ele recebe influência de uma série de circunstâncias, de uma série de pessoas. E justamente na infância, como a Célia colocou, é onde ele está mais acessível. Ele recebe influência primeiro da família, mas também dos amigos, da escola, da família mais distante, de todas as pessoas com que ele convive e também do centro espírita, na igreja, enfim, na onde a família o permita que ele vá desenvolver a sua espiritualidade, a sua religiosidade. E a família, muitas vezes, se engana e divide a função e diz assim, pensa assim, não, a espiritualização eu deixo para a igreja, ou eu deixo para a casa espírita. A minha função é alimentar, é dar roupa, é dar teto, dar instrução, não é? Como se aquele espírito fosse composto de caixinhas separadas. Na verdade, nós estamos falando da mesma alma. A mesma alma que desenvolve sentimentos, fé, conhecimentos, tudo está dentro da mesma alma. Tudo isso faz parte das características que vão ter que ser desenvolvidas para que ele progrida. Portanto, seria ideal que todos aqueles que interferem naquele espírito pudessem fazer isso em acordo, que pudessem conversar, que pudessem agir de comum acordo, que pudessem não destruir, não enfraquecer aquilo que o outro faz, mas que se somassem para que o resultado fosse mais eficaz. Só fazendo isso é que o processo de educação, de fato, vai ser eficaz, se as ações se somarem e não se enfraquecerem. Então é importante que, e dentro do processo de evangelização que a Casa Espírita instala, é importante que haja espaço para as crianças, mas é importante que haja espaço para que os pais, para que a família também participe do processo. O processo fica incompleto se ele for feito só com a criança, enquanto os pais que ficam, ou a família, que fica o resto da semana com aquela criança, caminha numa outra direção, às vezes até conflitante com aquilo que está sendo feito na casa espírita. É importante que haja um contato, é importante que se tente falar a mesma língua. Assim como nós fazemos um curso para uma profissão que nós não conhecíamos, nós também precisamos nos capacitar para fazer as nossas funções, né? Hoje existem cursos que ensinam os pais a trocar fralda, cuidar do nenê, cursos que dão noções de puericultura, não é? Há cursos que ensinam a trabalhar o lado psicológico também das crianças. E quem ensina os pais? Como os pais aprendem a trabalhar o lado espiritual dos seus filhos? Aonde eles vão encontrar a instrução para poder trabalhar o lado espiritual dos seus filhos? Ora, mas será que é tão importante? A gente faz tanta coisa, tem tanto tempo, tem tantas ocupações, será que a gente ainda vai ter tempo para isso? Não sei, mas o fato é que esse espírito, quando desencarnar, o que fica? É o espírito. É a aquisição que ele leva como espírito. Ele não vai levar o restante que é material, ele vai levar o investimento espiritual. Então nós precisamos nos capacitar. E assim como a gente procura a melhor escola, a melhor instrução, e procura, agora na pandemia mais ainda, né, ajudar os filhos em casa, a gente tem que aprender aquilo que o filho está aprendendo na escola para poder ajudá-lo em casa, fazer as lições, fazer o reforço, etc. Como é que nós temos que proceder para trabalhar com o nosso filho a espiritualização? Então eu quero rapidamente comentar com vocês uma experiência que nós temos tido aí ao longo de alguns anos no Centro Irmão Itajubá. Não que seja modelo para nada, mas uma experiência que pode servir como alguma sugestão. Nós temos lá, o centro tem lá uma sala que tem
reuniões semanais, assim como as crianças têm reuniões semanais. Essas reuniões funcionam em paralelo com as aulas das crianças. Chama-se Sala da Família. Os pais levam as crianças enquanto elas estão tendo aula, os pais estão também na sua sala, a sala dos pais, da família, né? Nem todos os pais fazem isso. Há pais que deixam os filhos e vão embora. Infelizmente, depois voltam para buscá-los. Nós pedimos, mas a decisão é de cada um. Mas com a sala da família é possível trabalhar uma série de coisas importantes para eles, que também são espíritos, eles pais, eles familiares, e para os filhos. Nós podemos, por exemplo, estudar com eles os mesmos temas que a gente estuda com os filhos. Por exemplo, os filhos estão estudando imortalidade da alma, nós podemos trabalhar a imortalidade com os pais, em outro nível de profundidade. Os filhos estão trabalhando uma parábola de Jesus, nós podemos fazer análise em outro nível de profundidade também com os pais. Nós podemos discutir com os pais como é que se pode ensinar os conceitos espíritas para as crianças. Porque essa é uma grande dúvida que os pais trazem para nós. Vocês falam sobre reencarnação, mas eu não sei falar de reencarnação para o meu filho. Eu sei buscar no livro dos espíritos as perguntas que falam sobre reencarnação, mas como eu explico isso para o meu filho que tem 8 anos? E quando ele vai na aula do centro, ele aprende sobre reencarnação, por exemplo, né? Vocês falam sobre mediunidade, como é que eu vou explicar para o meu filho a mediunidade? Então, é ilusório também a gente querer e esperar que todas as famílias também tenham esse know-how de pronto, né? Os próprios educadores, evangelizadores também se preparam, também vão se aperfeiçoando. As famílias também têm esse direito. Então, nessa sala é possível discutir como ensinar Deus. Como eu posso falar Deus para uma criança de 4, 5 anos? De um modo simples, próximo à vivência dele, com coisas que fazem sentido para ele, e de forma que não estejamos traindo as noções que estão lá nas obras básicas. Falando simples, mas sem trair. Como podemos falar sobre o plano espiritual? Nós precisamos contar, o plano espiritual tem cidades, tem torres, tem o aeróbus, tem... né? Para criança de 7, 8 anos, ele vai ficar olhando para nós e falar, mas o que é isso? Né? Como se fosse um desenho do Jetsons ou qualquer outra coisa aí que a gente vê na televisão. Jetsons é do meu tempo, por isso que eu estou citando aqui. Né? Hoje tem os mais novos que falam do futuro. Então, a gente pode discutir isso com eles. Podemos também discutir temas de interesse familiar. As famílias também têm as suas carências, as suas necessidades. Discutir temas sobre educação, como questões educacionais, a vida familiar, questões de saúde, sempre buscando a luz do espiritismo. Podemos também trabalhar os fundamentos da doutrina, porque muitos pais que levam seus filhos ainda não estão matriculados nos cursos da casa. E, às vezes, têm dificuldade de entender conceitos básicos. Podemos levar os conceitos básicos, não vai ser um curso, no sentido de ser intensivo, mas podemos discutir, dar uma base para que eles também entendam o que está sendo feito, né? Podemos abrir oportunidade para que os pais participem da casa espírita, como nós queremos que as crianças e os jovens também participem, se responsabilizando, às vezes, por parte de uma aula, parte de uma reunião, os pais, eles prepararem o assunto, confeccionando materiais que vão ser usados nas aulas. Os educadores podem chegar para os pais e compartilhar com eles, olha, precisamos de tal coisa, quem poderia? Os pais ajudarem e com isso se envolverem na prática. Hoje eles se envolvem online, né? Com as crianças pequenas, eles têm que ligar o computador, o celular, fazer toda a parte técnica e acabam ficando do lado porque os pequenos, principalmente, não sabem como lidar ali nas aulas online, né?
enfim, eles podem colaborar fazendo trabalhos sociais, etc., né? E, claro, para aqueles pais que se interessarem, que se envolverem, por que não também convidá-los para evangelizar junto? Por que não convidar os pais de um grupo que se consolida, um grupo de pais que se consolida, eu digo pais e familiares, né, não só pais, por que não convidá-los para ombrear conosco na tarefa da evangelização? E aí ele vai ter uma tarefa dupla, né? Educando os seus filhos e colaborando na educação dos filhos de outros. Então, hoje é quase impossível imaginar um trabalho de evangelização eficaz que não seja mais completo, que não envolva a família de uma maneira mais completa. É só assim que a gente consegue um resultado um pouco melhor. Claro, cada casa tem sua realidade, cada casa tem suas dificuldades, mas se nós tivermos isso como meta, tivermos isso como algo a ser atingido, nós podemos ir nos organizando, conversando, discutindo, em busca do quê? Em busca de realmente fazer uma evangelização que seja mais e mais eficiente, que atinja melhor e melhor o objetivo de educação daquele espírito que nos foi confiado. Então eu agradeço bastante aí a paciência de todos e estamos aqui disponíveis para as eventuais questões aí que haja. Obrigado.